Só contando um pouquinho a história de como é a história natural da ideia de fazer esse ciclo de debates, né? Nós, no Movimento 2022 do Brasil Queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária, cujo presidente muito nos honra aqui, o Dr. Ulisses Riedel. Ele tem 10 grupos de estudos, e um deles é o grupo de estudos da saúde. Existem outros 9, tentando debater várias dimensões com o objetivo de achar caminhos para a gente construir um Brasil melhor do que nós temos hoje. É um grande desafio, acho que pessoal e institucional. E dentro do grupo de saúde, que é coordenado pelo Dr. Gilberto Paiva Campos, surgiu numa conversa com o Dr. Roberto Bittencourt, Dr. Armando Rage, Dr. Ulisses Riedel e Geniberto, essa ideia de a gente promover esse debate no sentido de a gente poder discutir e propor soluções, né? E aí evoluiu essa ideia assim, gerada, evoluiu no sentido de a gente fazer isso junto com a Fundação Oswaldo Cruz, que é também já parceira do Movimento 2022 do Brasil que Queremos. Existem outras parcerias passadas em construção da Fiocruz com a Universidade de Brasília, e aí surgiu a ideia também de incorporar esse conteúdo, esse diálogo que a gente vai ter aqui como uma disciplina do mestrado conduzido na Escola de Governo, né? Então, essa é a história que nós estamos começando hoje, esse ciclo de debates, que leva um nome bem publicitário, né? Porque é PENSA, né? O Pensamento Estratégico Nacional de Saúde. E eu acho que, como poucas ocasiões, tem sentido e tem uma razão de ser esse tipo de discussão. E o nosso movimento, só para terminar, tem uma ambição de se tornar um movimento nacional. Temos, há poucos meses, a parceria da ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior Federais. Então, ele está com a gente 63 universidades federais, e vamos tentar incorporar as universidades comunitárias, católicas e públicas estaduais. Bem, então eu quero convidar para assumir aqui a mesa o Dr. Roberto Bittencourt. Roberto Bittencourt, ele é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutor em saúde pública pela Fiocruz. Tem pós-doutorado pela Escola Nacional de Saúde Pública. É professor da Universidade Católica de Brasília. É membro do Grupo de Estudos de Saúde do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. E tem uma vasta experiência e conhecimento, amplamente conhecido pela sociedade, e que, com certeza, vai trazer um grande brilho na sua exposição de hoje, para que nós possamos visualizar melhor os nossos caminhos. Doutor Roberto. Nós organizamos uma apresentação de 29 slides, né, de meia hora, uma apresentação curta. Na verdade, nós estamos buscando trazer o resultado da pesquisa que nós desenvolvemos no Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública, né? É uma pesquisa de pós-doutorado
que tem como escopo, como título, como objetivo, o desenvolvimentismo e saúde, análise dos ciclos macroeconômicos entre 1930 e 2014, o contexto internacional, as características políticas e os desdobramentos do financiamento federal à saúde, né? Então, é uma pesquisa que nós chegamos ao final agora, né? Conseguimos fazer todo o trabalho de campo, fazer todo o levantamento da série histórica, e estamos na fase exatamente de fazer uma análise do resultado, né? É uma análise complicada, porque exige aí várias interpretações e apoios na área econômica, mas o fato é que esse debate que nós estamos procurando trazer a partir do ciclo de debates formulado pelo projeto PENSA, que é o Pensamento Estratégico Nacional em Saúde, ele está com o objetivo de abrir um debate, né? Não é um objetivo de encerrar o debate, nós queremos abrir essa discussão. Essa discussão nunca esteve fechada, na verdade, quer dizer, essa discussão tem permanente, todo mundo sabe aqui que nos ambientes de saúde pública não se para de pensar o SUS, de pensar como o SUS tem que se viabilizar. É uma ação de pesquisa, de debate na academia, no Ministério da Saúde, em tudo que é lugar, se pensa como a gente tem que concluir essa obra, que é a obra chamada SUS, né? E nós vamos observar que nós estamos diante de duas situações muito interessantes. Ano que vem a gente completa 30 anos de SUS, né? Ou seja, eu não sei, já faz muito tempo que eu fiz 30 anos, mas a minha tendência é achar que 30 anos é uma idade onde a gente perde a ilusão de uma série de situações, que a gente começa a olhar o mundo de uma maneira mais consistente, né? No SUS, a mesma coisa, quer dizer, esses 30 anos, a gente percorreu uma estrada forte, todo mundo aqui deixou muito suor, muita lágrima, muita energia nesses 30 anos de SUS, né? Nós percorremos vários governos, percorremos o governo Sarney, o governo Collor, governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e agora o governo Temer. Então, a gente não pode ter mais ilusões, né, Armando? A gente não pode nutrir mais ilusões de como que a gente pode, de fato, construir, tá certo? Concluir essa obra chamada SUS. A gente não pode se permitir a isso. E se a gente for juntar esse fato do ano que vem, ser o ano onde nós vamos comemorar 30 anos de SUS, e vamos comemorar, porque o SUS mudou a cara do Brasil, mudou a cara da saúde da população, do povo brasileiro. Temos muito a comemorar. O impacto do SUS é evidente, tem várias evidências, vários estudos que comprovam o impacto do Sistema Único de Saúde na população e no Brasil. Mas o ano que vem vai ter eleição para presidente da República, né? Será que nós vamos admitir um debate frágil sobre o Sistema Único de Saúde? Será que nós vamos permitir que os programas de governo dos candidatos a presidente que estão aí já circulando, eles tenham uma abordagem em relação ao Sistema Único de Saúde superficial? Será que nós vamos permitir que a demagogia prevaleça nesse debate? Não, eu gosto do SUS, acho o SUS muito interessante, o SUS vai ter que vingar. Mas como é que vinga? Como é que constrói? Como é que conclui essa obra imensa que é ter um sistema universal de saúde no Brasil, né? Então, essas duas situações, os 30 anos do SUS e o debate para presidente da República, permite a gente vislumbrar que esse debate precisa realmente continuar, aprofundar. São 5 debates que vão acontecer esse ano, e a gente espera que no semestre que vem, o Wagner, né, a própria Fiocruz aqui de Brasília, a gente consiga renovar esses debates, né? Então, a nossa contribuição é uma contribuição pequena nesse sentido, porque ela parte de alguns princípios e ela entra num debate que precisa, talvez, se complementar dentro da esfera da saúde, né? Eu tive a oportunidade de ser supervisionado pelo professor Zé Mendes Ribeiro, do Departamento de Ciências Sociais da ENSP. Tive a oportunidade de também ser supervisionado, e agora mais do que nunca, pela economista Ana Carolina Gilberti, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tive contribuições importantes no percurso desse projeto de pesquisa de 3 economistas, o professor Wesley Oliveira, o Rodrigo Otávio Orair, do IPEA, que é um economista bastante renomado e importante aqui de Brasília, do Brasil, e com o professor Estevam Pérez, da CEPAL, né? Todos eles contribuíram de forma importante
Uma boa parte do que eu vou apresentar aqui é fruto desse debate lá na CEPAL. Eu tive a oportunidade de ir lá no ano passado, participar de um curso de economias latino-americanas e o professor Esteban é uma figura realmente ímpar, né? Esse projeto de pesquisa, ele parte de 2 textos, tá certo? O texto constitucional e o texto Saúde no Brasil em 2030. Esses 2 textos, foi o ponto de partida da nossa pergunta, né? A nossa pergunta principal tem a ver com o artigo 196, que é a nossa cláusula pétrea, todo mundo sabe, de cor e salteado, mas ela coloca uma questão fundamental, quer dizer, saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, tem que haver política econômica para garantir o SUS, né? Qual é a política econômica que vai garantir o SUS? Qualquer política econômica garante o SUS? Qualquer agenda de política econômica é capaz de sustentar um sistema universal de saúde, como é o SUS, né? Também necessário políticas sociais. O nosso querido Ulisses Rido colocou bem essa questão. Sem política social, a saúde é difícil de se sustentar um projeto de saúde, né? Então, tem que ter políticas sociais de forma bem clara, né? Políticas sociais interferem de forma direta na saúde de todas as populações, de todos os povos, né? A política social que determina a saúde, ela é muito estudada no setor saúde, muito estudada, né? A Organização Mundial de Saúde, ela definiu, ela aprofundou de forma definitiva quais são as condições, quais são os determinantes sociais que geram uma saúde minimamente aceitável, né? Então, essa relação entre sistema, entre política social e saúde é uma relação de causa e efeito bem estabelecida, bem consagrada. A Organização Mundial de Saúde criou uma comissão de determinantes sociais de saúde, exige que todos os Estados-membros tenham uma comissão de determinantes sociais de saúde e persegue, pesquisa, documentos, tá certo? Onde se coloca de forma bem clara e bem transparente qual é a política social que consegue garantir minimamente uma saúde. Esse documento aqui é um documento da Organização Mundial de Saúde sobre determinantes sociais que tem uma pretensão enorme, olha só, a redução das desigualdades no período de uma geração, né? Esse documento vale a pena ser lido, é um documento de 2010 da Organização Mundial de Saúde que está bem claro, bem colocado a questão dos determinantes sociais da saúde. E a política econômica? Qual é a política econômica que permite sustentar um sistema universal de saúde com as características do Brasil, um sistema universal para 200 milhões de habitantes, tá certo? Existe esse debate, existe essa consagração, existe essa jurisprudência, né? Foi aprofundado de forma clara, né, essa situação da política econômica. Então, a nossa pergunta, que gerou a pesquisa, começa em função dessa questão da política econômica. Qual a política econômica garante a saúde como direito de todos e dever do Estado? Qualquer política econômica, a ortodoxia econômica, a agenda neoliberal sustenta o SUS, é capaz de sustentar o SUS, tá certo? Quer dizer, nós estamos com 30 anos de estrada. Nesses 30 anos, nós tivemos várias agendas de política econômica. Alguma delas deu condição de ter uma sustentação plena do SUS, né? E a heterodoxia econômica? Eu coloquei aqui a agenda neoestruturalista, que foi a agenda que eu discuti mais na CEPAL, tive a oportunidade de estudar mais, de pesquisar mais, mas existem outras agendas fora dentro da heterodoxia econômica que pode também ser colocada no debate. A agenda neoliberal, e essa imagem aqui ela é muito reveladora, eu gosto demais dessa figura, ela proporciona um ambiente macroeconômico, que é o hegemônico hoje no mundo ocidental, que não permite o desenvolvimento de sistemas universais de saúde. Eles agridem o sistema universal de saúde. Essa imagem aqui, o que é? A Oxfam, que é uma organização não governamental, estuda a desigualdade no mundo, ela mostra perfeitamente que tem 1% só de uma elite que controla 46% da riqueza no mundo. E se considera que ainda não está suficiente essa concentração, essa desigualdade. E a maior parte da humanidade está aqui embaixo, nós estamos aqui embaixo. O Sistema Universal de Saúde é para atender essa população, porque aqui não precisa de SUS, não precisa de nada, tá certo?
E, obviamente, esse tipo de situação pressiona todos os sistemas universais de saúde no mundo inteiro. Se vocês forem ver hoje a situação do sistema de saúde universal na Inglaterra, na França, no Canadá, para onde tem sistema universal, está sob pressão da agenda neoliberal, né? Quer dizer, ela não permite o desenvolvimento de forma tranquila, né, de um sistema com essa característica, com essa potência. Esse dado aqui é um dado bastante interessante, que revela isso, que mostra isso, né, mostrando a desigualdade entre a média salarial dos países ricos. Em 1980, a diferença entre o salário, a média salarial nos países ricos e nos países pobres, a diferença estava em torno de 60. Em 2000, essa diferença foi para 115 vezes, 60 vezes. E em 2005, foi para 122 vezes a diferença entre a média salarial do mais rico para o mais pobre. Quer dizer, a tendência é piorar, a tendência é essa desigualdade aprofundar, tá certo? E a explicação disso, dessa desigualdade que aprofunda, que avança, está nesse gráfico bastante interessante desenvolvido na CEPAL, baseado no Banco Mundial, dados do Banco Mundial e do Deutsche Bank. Quer dizer, essa explicação aqui, na minha opinião, ela sustenta bastante por que nós estamos vivendo sob pressão, por que os sistemas universais de saúde estão vivendo sob essa pressão. Nós vamos ver aqui uma coluna verde, uma coluna vermelha e uma coluna azul. A evolução da coluna azul é a evolução do crescimento do PIB mundial. A evolução da coluna verde é a evolução dos derivativos que são usados na especulação pelo sistema financeiro internacional. E a coluna vermelha é o crescimento dos ativos financeiros, tá certo? Nós vamos observar que na década de 80, né, existia mais ou menos uma paridade entre o que era PIB, o que era desenvolvido no PIB, tá certo? Com o que era de papel especulativo, de derivativo, ou mesmo de ativos financeiros, que são ações, títulos públicos, etc. A partir da década de 80, essa proporção acabou. Essa proporção acabou. Deu um salto absolutamente importante o crescimento da especulação no sistema capitalista mundial, tá certo? O mundo hoje vive sobre essa hegemonia. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, são 700 trilhões de dólares a quantidade de papel que existe no mundo, girando no mundo em termos de especulação financeira, que é uma fonte sem fundo, quer dizer, ele suga recursos da produção para se sustentar do ponto de vista do sistema financeiro internacional. A base de ativos e o PIB mundial está em torno de 70 trilhões. Então, nós temos pelo menos 700 trilhões sem lastro na produção, na riqueza. Aqui, nessa época, dinheiro ia para a produção e voltava a ser dinheiro. Nessa coluna aqui, nesse momento aqui, em 2014, é dinheiro fazendo dinheiro, é papel girando em torno de papel, tá certo? E que exige mais recurso, continuamente mais recurso, né? Então, esse gráfico aqui é extremamente explicativo do momento atual onde o capitalismo financeiro especulativo é hegemônico e dá as cartas no jogo internacional. Esse também aqui é um gráfico bastante interessante, mostrando o setor financeiro em azul e o PIB em vermelho, mostrando o crescimento do sistema financeiro especulativo mundial nos Estados Unidos, na Europa e nos países em desenvolvimento. A desproporção entre o crescimento do sistema financeiro com o PIB. Tá certo? E aqui está os players, quer dizer, os jogadores desse cassino mundial, mostrando que existe uma predominância desse tipo de capitalismo, né, hegemônico, do capitalismo financeiro especulativo na Europa e nos Estados Unidos. Esse outro gráfico, também desenvolvido na CEPAL, é muito interessante, mostrando quem não aceitou essa agenda neoliberal, quem buscou um desenvolvimento baseado na sua própria economia, e que não se ligou a essa cadeia mundial especulativa, como que foi o crescimento da sua riqueza, do PIB, entre 1961 e 2014. Olha só, é um período longo de análise, né? A Ásia, incluindo a China, teve um crescimento, nesse período de 61 a 2014, um crescimento médio de 7,5% do seu PIB. Tá certo? E quem adotou a agenda neoliberal, eu estou fazendo a comparação entre China, entre a Ásia, né, os países da Ásia e os países da América Latina, para mostrar a desproporção de crescimento entre uma região e outra.
E aqui mostra mais intimamente essa comparação, quer dizer, essa linha aqui é o crescimento da China, da Ásia, incluindo a China, e esse aqui, desculpe, é a América Latina, e em rosa é a China. Nós vamos ver que essa curva aqui, que é a América Latina e Caribe, na década de 1960 até a década de 1980, tinha um crescimento maior do que a China, maior do que os países da Ásia, tá certo? E que nós perdemos essa disputa a partir da década de 80 e 90. Houve uma inversão. Nós começamos a diminuir o nosso crescimento, por outro lado, a China e a Ásia desenvolveram de forma mais acelerada. Esse gráfico é a mesma coisa, só que é o PIB per capita, o desenvolvimento do PIB per capita. Nós tínhamos uma situação praticamente igual de PIB per capita, 4,3 e 3,7 na década de 60. Né? O azul é a Ásia, a China, e o vermelho é a América Latina e Caribe, mostrando que, a partir da década de 90, nós estagnamos. Nosso PIB per capita permanece mais ou menos a mesma coisa, 2,0, ao passo que a China cresce a 6,1%. A China não adotou o receituário neoliberal, ela não está plugada nessa cadeia mundial do sistema financeiro internacional. Nós estamos. Daí a explicação da gente estar nessa situação. E, por último, né, nessa questão econômica, hegemônica, o crescimento que nós tivemos na América Latina até 2010, e depois nós estamos caindo em queda livre. Né? Aqui em 2014, nós tivemos um crescimento importante em 2010, 7,7%, depois estamos em queda livre, e essa é a situação atual nossa. Qual é a alternativa de política econômica que a gente pode apresentar? Será que nós temos capacidade de gerar uma alternativa a esse cenário dramático? Quer dizer, nós temos política, temos economia, tá certo? Capaz de sustentar uma política econômica desenvolvimentista. O Brasil tem massa crítica para isso, o Brasil tem capacidade política para isso, tá certo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, porque não é possível continuar mais ligado nesse sistema internacional, nós temos que nos desconectar dessa situação. Né? Então, qual é a política econômica desenvolvimentista capaz de ser alternativa a isso? Nós tivemos várias tentativas, existe um período bastante rico de desenvolvimento capitalista no Brasil, que foi entre 1930 até essa década de 80. Nós crescemos a 7,5%. Então, nós temos história, temos patrimônio, temos conhecimento. Né? O Brasil cresceu a 7,5% entre 1930 e 1980, e depois de 1980 até 2014, a média de crescimento foi em torno de 2,5%. Então, nós temos capacidade, temos memória histórica para fazer isso. O que nós precisamos? Esse também é um gráfico gerado na CEPAL. Né? É um gráfico que mostra a evolução da taxa de investimento. A forma de sair dessa crise, dessa recessão, desse crescimento vegetativo que o Brasil está, e que gera um ambiente macroeconômico impossível de sustentar um sistema de saúde igual ao SUS, né? Ela tem o ponto de reversão, o ponto de ruptura na taxa de investimento. Essa aqui é a taxa de investimento histórica, acima de 25% do PIB, é a taxa de investimento histórica da década de 70. Depois, no início da agenda neoliberal, a taxa de investimento cai para 17,6%, em torno de 17 pontos percentuais do PIB. Depois, no início da década de 2004, 2005 até 2012, há de novo um retorno da taxa de investimento alta. E depois, aqui de 2012, a gente cai a taxa de investimento de novo. Hoje, a taxa de investimento do Brasil está em torno de 15%. A menor taxa no governo Temer, a menor taxa de investimento da história do Brasil. De todos os tempos, é a taxa de investimento que nós temos hoje no Brasil. E é a taxa de investimento que tira a gente da crise, que tira a gente da recessão. Né? Historicamente, todos os países que têm um desenvolvimento econômico, têm um PIB acima de 6%, de 7%, têm uma taxa de investimento alta. Qual é a taxa de investimento da China? É em torno de 40%. Qual é a taxa de investimento da Índia, que são os maiores PIB do mundo? Está em torno de 30%. Então, a gente precisa readquirir a condição de ter uma taxa de desenvolvimento alta. E aqui já são estudos, aquele gráfico é da CEPAL, esse gráfico aqui, esses estudos são estudos brasileiros. Esse estudo é um estudo do Rodrigo Oraí, mostrando a evolução da taxa de investimento pública no Brasil, desde 1942. É uma taxa de investimento crescente, né? O investimento público cresce, e não é à toa que, nesse período, a taxa de desenvolvimento foi muito alta.
O pico dessa taxa de desenvolvimento foi na década de 70. Depois começa em queda livre, a taxa de investimento começa a cair. Esse outro gráfico aqui, também muito interessante, mostra a relação entre a taxa de investimento público e a taxa de investimento privado, mostrando que a taxa de investimento público se complementa com o investimento privado e que o investimento público alavanca o investimento privado. Existe uma relação de complementação entre o investimento público e o investimento privado. O teto do investimento público, do investimento privado, é em torno de 15%. O investimento público é menor do que o investimento privado na história do Brasil, né? Mas o investimento público tem a capacidade de alavancar o investimento privado e se complementar a ela. E aqui duas situações bastante interessantes, né? É o crescimento do investimento privado a partir dos gastos do governo, mostrando que o gasto do governo alavanca o investimento público. E aqui é o contrário, como é que a taxa de juros rouba o investimento privado, tá certo? O investimento privado, ele tem um poder, a taxa de juros tem um poder sobre o investimento privado absurdo, porque se a taxa de juros é alta, ela rouba o recurso do investimento privado para jogar, para financiar o título público, para financiar a rodagem do título público. Então, o investimento privado, ele acaba não ficando na produção e indo para comprar título para poder rodar a partir da taxa de juros alta, que é o que acontece no Brasil. Nós temos as maiores taxas de juros do mundo. Então, todo o capital que existe em investimento não fica na produção e vai para a compra de título, tá certo? E também o dinheiro encarece. Você tem uma taxa de juros alta, representa o quê? Que o crédito para as empresas, para o setor privado, fica altíssimo. Então, a taxa de juros é um fator que afasta o investimento privado. E aí, a gente tem a discussão de por que nós não conseguimos levantar o nosso investimento público. Qual é o problema? E a campanha que existe é para a gente se sentir culpado que nós temos um déficit público monstruoso. Como é possível o Brasil ter um déficit público? O déficit público hoje está na ordem de quê? 170 bilhões, é o que se proclama em prosa e verso. Então, com esse déficit público, como é que nós vamos ter taxa de investimento? Como é que nós vamos turbinar a economia? Como é que nós vamos sustentar o SUS? Não é possível. E aí tem um estudo bastante interessante do Rodrigo Oraíra e do Gilberto Golbetti, que também está público, é um estudo do IPEA, sobre fatos e versões sobre a política fiscal. E mostrando que, de fato, nós temos um rombo, nós temos um grande déficit público. Mas um déficit público à custa de quê? À custa de um déficit nominal e não em torno de um déficit primário, tá certo? O déficit público nosso está arrombado por conta do déficit nominal. Qual é a diferença entre o déficit nominal e o déficit primário? Tá certo? O déficit primário são as despesas correntes em educação, saúde, segurança. Esse é o déficit primário, esse é o resultado primário. Não tem a conta de juros no déficit primário. A conta de juros está no déficit nominal, tá certo? Qual é a situação do déficit nominal brasileiro? A gente sai de menos 3,3 de déficit nominal, que tem os juros, e tem a projeção para 2015, que se confirmou para menos 9,3, que é o rombo nominal nosso. Triplica em 2 anos o déficit nominal nosso. A média mundial de déficit nominal está em torno de menos 4,45, tá certo? Nós temos um déficit nominal que é o dobro da média mundial de déficit mundial. Por outro lado, o déficit primário nosso é vegetativo. A gente tinha um superávit primário em 2013, passou para ser um déficit de menos 0,4, e a média mundial é de menos 2,9. Quer dizer, o déficit primário nosso cresce vegetativamente. E a culpa do déficit fiscal nosso é colocado todo em torno do déficit primário e esconde o verdadeiro déficit nosso, que é o déficit nominal, que são as contas dos juros. Tá certo? E aí conclui o Rodrigo dizendo o seguinte: o cenário é completamente distinto quando analisamos o resultado nominal, que inclui a conta de juros, cujo déficit no Brasil deve triplicar de 3,1 em 2013 para 9,3 em 2015, o dobro da média mundial. Ao se confirmar as atuais projeções, o Brasil passa a figurar entre os países com maiores déficits nominais do mundo. Tá certo? Aí que está o rombo. Se a gente estancar esse rombo, se a gente impedir que isso continue acontecendo, tá certo? Nós vamos ter recursos para poder colocar um sistema universal de saúde. Isso fica mais claro em relação à pizza orçamentária, em relação ao nosso orçamento. Olha só que absurdo. Em 2013, essa área vermelha aqui representa o orçamento que nós gastamos do serviço da dívida pública brasileira. Para rolar o pagamento dos títulos,
que é a forma com que o Estado brasileiro se financia, botando título na rua para poder se financiar, né? Em 2013, correspondia a 40,3. Executado, isso aqui não é projetado, é executado. Em 2014, foi para 45,1, e o projetado em 2015 era para 47,4. Ou seja, quase metade do orçamento do Brasil é colocado para fazer a rolagem da dívida pública brasileira. Sabe quanto significa isso em termos reais? Sabe quanto que nós pagamos o ano passado em termos de dívida pública para rolar os nossos títulos? Só de pagamento de juros, nem de serviço só de pagamento de juros, foi cerca de 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais foi o que nós gastamos para rolar e continuar pagando os títulos públicos como forma de financiar o Estado brasileiro. Como é que é possível você sustentar um sistema de saúde universal com essas características? Olha o que tinha. Nós tínhamos para a saúde 4,3, foi para 4, depois 3,5. Comparando com o que a gente gasta para rolar o título público brasileiro. Então, esse é o ponto que a gente precisa mudar, tá certo? Esse é o ponto de inflexão. Muito bem. Aí nós vamos agora para esse documento Saúde Brasil 2030, que foi gerado aqui na Fiocruz em conjunto com o IPEA. É um documento que está público, extremamente interessante esse documento, valioso, ele tem uma metodologia de análise por cenários, também bastante interessante, vale a pena ler. Esse documento, o capítulo 4, que fala sobre estrutura de financiamento, foi desenvolvido pelo professor Sérgio Piola. O professor Sérgio Piola é um pesquisador do IPEA, já está aposentado. Ele esgota toda a discussão sobre financiamento da saúde. Se vocês querem discutir financiamento de saúde, sob qualquer ângulo possível, o professor Sérgio Piola desenvolveu, e está no capítulo desse documento da Fiocruz, tá certo? E ele mostra que a gente já percorreu vários caminhos para tentar, do ponto de vista da saúde, do ângulo da saúde, resolver o problema de um financiamento sustentado do SUS. E não conseguimos. Ele trabalha com cenários. Olha só que coisa interessante. O pior cenário, o cenário mais pessimista que o professor Sérgio Piola colocou no seu documento, onde não haveria regulamentação do financiamento do SUS, o per capita de saúde, em 2012, sairia de 750 para 973. Haveria um crescimento real de 30%. Esse é o cenário mais pessimista que o professor Sérgio Piola coloca nesse documento. Tá certo? E o mais otimista, o PIB cresceria de 861 de 2012 para 1.429 em 2030. O cenário mais otimista que o professor propôs, né, projetou para o SUS, né, que haveria um crescimento de 66%. Esse PIB per capita saúde de 1.429, em 2030, é menor do que o setor privado hoje coloca na saúde, que é 1.594, agora, nessa época de 2010. Então, o cenário mais otimista que o professor projetou ainda tinha um financiamento menor do público em relação ao privado. E aí, o que aconteceu? Nós fomos atropelados por um Scania, tá certo? Porque veio a PEC 241, que é a PEC do teto, tá certo? Que pegou o cenário mais pessimista, tá certo, do professor Piola, tá certo, que tinha um crescimento vegetativo entre 2012 e 2030, tá certo? Era um crescimento, mas existia. E hoje nós estamos diante, essa é a realidade, é isso que está na lei, a PEC 241, nós saímos de um PIB per capita hoje de 446 para um PIB de 427. Quer dizer, há uma queda no PIB per capita ao longo do tempo. Em 2025, a projeção é ter esse PIB per capita, que é menor um PIB per capita da saúde que tem hoje. Tá certo? Imagine em 2030 se a gente não mudar essa PEC do teto. Tá certo? Então, a realidade hoje é muito mais cruel. Quer dizer, o professor Sérgio Piola previa um crescimento do PIB saúde se a gente fizesse uma ligação com a receita corrente bruta, a receita corrente líquida. Se aumentasse a receita corrente bruta da União em 10%, se a gente fizesse uma vinculação com o financiamento do SUS, a gente conseguia um crescimento positivo. Tá certo? Não aconteceu isso, tá certo, em nenhum momento, e o que aconteceu é muito mais dramático, tá certo? Porque a PEC do teto vai restringir
o financiamento do SUS e restringiu o financiamento da saúde pública no Brasil. Esse documento foi feito pela professora Fabíola no IPEA, essa nota técnica é famosa, gerou uma relativa confusão lá no IPEA a partir dessa nota técnica. Nós queremos chegar nessa coluna aqui, essa coluna aqui que vale ouro. Esse é o nosso objeto de consumo, nosso objeto de desejo. Qual é essa coluna? Essa coluna revela o seguinte: todos os países avançados, Alemanha, Canadá, Itália, Noruega, Suíça, Inglaterra, têm um gasto público em saúde acima de 70%. Ou seja, para financiar um sistema universal de saúde, como existe na Europa, como existe na América, é necessário um gasto público acima de 60% do gasto total em saúde. Como é que está o Brasil nessa situação? Nós estamos hoje com um gasto público em torno de 46%. O gasto público no Brasil é um gasto público menor do que o gasto privado. Como é que nós vamos sustentar um sistema universal de saúde que tem como obrigação atender a 200 milhões de brasileiros que tem com um gasto público menor do que o gasto privado? Então, para concluir a nossa apresentação, eu vou apresentar aqui os resultados preliminares dessa pesquisa nossa desenvolvida lá no Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública. Foi uma pesquisa bastante interessante, trabalhosa. A gente trabalhou com uma matriz com 9 indicadores. O PIB, Produto Interno Bruto, PIB per capita, a variação do PIB. Trabalhamos com esse indicador, que é muito importante, que é a formação bruta de capital fixo, que revela a taxa de investimento no Brasil, a despesa da União, a despesa do Ministério da Saúde, a despesa da saúde no Ministério do Trabalho e Previdência Social, que foi uma despesa de saúde importante, e com dados populacionais. Nós utilizamos fontes primárias, correto? Fomos atrás do Anuário Estatístico Brasileiro, do BGU, do IPEA Data, do Ministério da Saúde, utilizamos da Lei do Acesso à Informação para pegar informações sobre o orçamento do Ministério e trabalhamos também com as estatísticas do século XX do IBGE. Olha só que interessante, esses resultados eu estou apanhando muito, né, porque, obviamente, preciso de um olhar de um economista para poder fazer essa análise. Então, eu tenho pouco resultado, quer dizer, apesar de já estar consolidado a planilha, mas a interpretação desse resultado está exigindo mais estudo, né? Como disse o professor Ulisses, precisamos estudar com mais afinco o que nós encontramos. Mas olha só que interessante, tem uma monotonia importante entre a despesa da União com saúde e o PIB durante um bom período de tempo, tá certo? Quando chega aqui em 1993, há uma subida exponencial da despesa em saúde em relação ao PIB. O que aconteceu nesse período aqui? Aconteceu o seguinte, aconteceu a Constituição, houve uma ruptura política importante, se mudou o projeto político brasileiro, passamos a adotar a Constituição, e os recursos que vinham do INAMPS foram incorporados ao Ministério da Saúde. Então, houve um aumento importante, tá certo, dos recursos das despesas da União em relação ao PIB. E não se sustentou, logo em seguida caiu essa despesa, tá certo? Existe uma polêmica nesse período aqui, não sei se vocês acompanharam esse período, mas parece que houve um assalto a esse recurso do INAMPS. Quer dizer, uma parte desse recurso ficou preso no Ministério da Previdência. Ele não passou todos os recursos para o Ministério da Saúde. Então, se trabalha com uma ordem de grandeza de 8 a 10 bilhões de reais que ficaram na Previdência e não vieram junto com o INAMPS. Então, vocês imaginam, nessa época, a Constituição colocava um sistema público de saúde, aumentava a cobertura do sistema de saúde para todos os brasileiros e o dinheiro diminuiu. Então, na largada do SUS, nós tivemos já um subfinanciamento. A gente não tinha condição, né, de colocar um financiamento adequado já no início do projeto SUS, né, do trabalho SUS. Esse mesmo pique a gente identificou quando a gente reuniu as verbas, os recursos, o gasto do Ministério da Saúde com os gastos do INAMPS, mostrando que, de fato, houve uma alavancagem importante dos recursos quando se incorporou os recursos do INAMPS no Ministério da Saúde. Volto a afirmar, insuficiente, de maneira insuficiente. E aqui a despesa da União com a saúde, tá certo? Despesa da União com a saúde versus a despesa total da União, mostrando que houve realmente um avanço importante na época do Getúlio, de 1930 até 1952,
Essa despesa da União aconteceu de forma importante, talvez foi a maior relação entre despesa de saúde da União com a despesa total da União, e depois também identifica também esse pico que foi a incorporação dos recursos do INAPS. E esse é o último gráfico mostrando uma situação bem interessante, que talvez seja a conclusão mais importante aqui da nossa discussão. Mostrando o azul é o crescimento, a variação do PIB, e o que está em abóbora é a variação da despesa de saúde. Não há uma relação automática entre o crescimento do PIB e a relação do crescimento da despesa com a saúde. O maior crescimento do PIB foi nesse período aqui, de 1970, 1974, que foi um milagre econômico. Nós tivemos um crescimento do PIB aqui de cerca de 12%, acima de 12%. Foi o maior crescimento do PIB que nós tivemos na história do Brasil. E foi um dos piores gastos em saúde no mesmo período. Quer dizer, o PIB cresceu, mas a despesa com a saúde não cresceu. Pelo contrário, ela teve queda. Então, o ambiente econômico de crescimento do PIB, de crescimento da economia, é fundamental para ter condição de sustentar o SUS. Mas não é a condição automática. Se a gente não brigar dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, para o SUS ser incorporado enquanto um projeto estratégico, o PIB cresce, desenvolve a economia, mas o sistema de saúde permanece quieto, permanece não acontecendo. E aqui vocês vão reparar isso, quer dizer, houve um crescimento do PIB e houve uma diminuição do crescimento. Então, a conclusão nossa, para terminar, é essa, quer dizer, são duas conclusões, na verdade, quer dizer, e são dois pontos indissociáveis e inarredáveis. Primeiro, o crescimento econômico enquanto pensamento estratégico nacional. Nós temos que ter uma ideologia do crescimento, do desenvolvimentismo. Isso tem que ser uma questão ideológica. O brasileiro, o Brasil, não pode admitir um projeto de governo, um projeto de nação que não seja um projeto de desenvolvimento nacional. Isso tem que estar na nossa medula, tem que estar no nosso DNA. Nós temos que ter um projeto desenvolvimentista se a gente quiser trabalhar uma nação com a potencialidade que é o Brasil. E não é um soluço, nós não podemos ter um soluço de crescimento, nós temos que ter uma estratégia de crescimento de curto, médio e longo prazo. Tá certo? E o SUS tem que ser um componente vital desse projeto de nação. Como foi na Constituição de 88. O SUS integrou o projeto de nação da Constituição e, nesse momento, nós tivemos um salto de qualidade do ponto de vista do seu financiamento. Então, o SUS tem que ser realmente um projeto vital dentro desse componente de desenvolvimentismo nacional. Mais SUS, mais cidadania, tá certo? A frase aqui do Celso Furtado, que é uma frase bastante interessante, numa economia de grandes potencialidades e de baixo grau de desenvolvimento, como a brasileira, a última coisa a sacrificar deve ser o ritmo do seu crescimento, tá certo? Eu acho que essa é a nossa ideologia, esse tem que ser o nosso pensamento estratégico. Muito obrigado. É muito bonito a gente ver que nós estamos dando saúde, mas estamos dando economia, né? E é muito importante que o nosso conhecimento ele possa alcançar todas as esferas. A esfera social, a esfera econômica, a esfera da saúde mesmo em si. E, por isso, é muito importante esse estudo que estamos fazendo. A primeira pergunta foi mais voltada para o material de Nação, Nacionalismo e Estado, né? E ela o discurso nacionalista no Brasil tem sofrido uma marcante transformação ao longo dos últimos anos. Há alguns anos, ele esteve associado ao protagonismo brasileiro diante dos países centrais. Mais recentemente, tem havido um pendor para o tom patriótico, autoritário e submisso aos interesses hegemônicos. Patriotismo e nacionalismo parecem conceitos muito semelhantes. Existe diferença? Como analisar esse movimento da política brasileira de exaltação vazia dos símbolos nacionais? E o que podemos prever sobre a inserção do Brasil no mundo? A questão do nacionalismo, toda essa discussão, eu acho que ela precisa ser colocada na mesa. Eu acho que você fez uma pergunta essencial, né? Eu acho que sem essa visão de um projeto nacional para o Brasil, nós não vamos conseguir virar o jogo, tá certo? E eu acredito que, se aprofundar o que significa o nacionalismo num país de periferia, o que é o nacionalismo num país central, a gente mata a charada, certo? Qual é o nacionalismo do Trump, tá certo? Qual é o nacionalismo dos países que estão na Europa, que estão em busca de um projeto de afirmação nacional contra a humanidade,
tá certo? Então, assim, eu acho que, tanto que o Henrique colocou, o próprio Danilo, como é o seu nome? Ilano, certo? Eu acho que tem uma linha de raciocínio aí que eu acho que é o mais importante de tudo e é o que a gente veio fazer aqui hoje, certo? Nós precisamos qualificar essa discussão em relação ao SUS, né? Você levantou a questão do complexo industrial da saúde, né? Você levantou a fragmentação do Estado, né? Ou seja, nós estamos diante de um momento de adotar um outro projeto, tá certo? Tudo isso que foi colocado, se a gente analisar a partir dos muros da saúde, nós não vamos conseguir encontrar a solução. Nós vamos precisar sair do muro da saúde, vamos precisar entrar no debate de política econômica, vamos precisar interferir e abrir a caixa preta dos programas políticos dos presidentes da República. Todo presidente da República parece que tem, no seu manual de candidato, o seguinte: como é que eu vou enganar e que vou esconder a minha política econômica? Como eu não falo sobre a minha política econômica? E todos têm uma política econômica na cabeça, assim, bem estruturada, todos têm seus assessores, todos têm sua história, sua vinculação, tá certo? Então, não é possível mais trabalhar um projeto de SUS descolado disso ou ficar satisfeito com o debate dentro da academia, dentro dos gestores de saúde. Não é possível mais, tá certo? Então, assim, eu acho que vale a pena, né, a gente evoluir nesse debate, o momento é esse, tá certo? As perspectivas são muito boas, eu acho que está marcado na memória do nosso povo esse momento que foi descrito em relação ao Getúlio, tá certo? Isso é memória histórica, memória concreta nossa. Nós saímos de um Estado, de um país exportador de matéria-prima e demos um salto de qualidade na industrialização. Voltamos a ser um país exportador de matéria-prima. Quem sabe não é a hora de fazer a virada agora e investir numa industrialização forte, pesada, de alta tecnologia, com bastante inovação, entrando na questão do complexo industrial da saúde, que, sem dúvida, é um setor-chave no projeto nacional. Não tem como falar em complexo industrial da saúde fora de um projeto nacional. Esse projeto que está em curso no Brasil hoje, que é um projeto totalmente vinculado ao capital especulativo, vai botar dinheiro, recurso, vai turbinar o complexo industrial da saúde? Com que interesse? Não vai, né? Então, todo esse debate que está, né, tá junto da gente precisa, nesse momento, dar um salto de qualidade e realmente adotar outra perspectiva fora da nossa casinha. Na nossa casinha, eu cito muito esse documento que foi elaborado aqui na Fiocruz junto com o IPEA, né? O cenário mais pessimista que o professor Pioli imaginou tinha um crescimento do financiamento do SUS. E aí veio o escânia da emenda constitucional que limita os gastos primários, tá certo? Como é que a gente não conseguiu imaginar essa possibilidade? Por que a gente foi pego de surpresa em relação a isso? É porque o centro de comando do Brasil está fora, o centro de comando não está aqui entre nós, o centro de comando, quem dá as regras e diz o ritmo da gafieira está fora do contexto brasileiro. Nós estamos vinculados a essa cadeia produtiva e especulativa. Então, mesmo os estudiosos mais profundos, o professor Sérgio Pioli esgota a questão dos financiamentos. Se vocês forem ver o documento dele, não tem outra abordagem. Ele consegue elaborar todas as possibilidades de como financiar o SUS de uma maneira adequada. Só que ele não previu essa possibilidade de vir de fora do setor saúde um constrangimento baseado numa alegação falsa, mentirosa, de que o déficit primário é o responsável pelo rombo fiscal, o rombo público das contas públicas. E aí houve a PEC que restringiu isso. Então, nós temos que sair da casinha, temos que discutir, a hora é essa, tá certo? Eu gostaria de dizer que esse ciclo de debates começou muito bem, com a apresentação do Roberto Bittencourt, do embaixador Samuel. Eu acho que todos nós devemos sair daqui com o espírito que nem tudo está perdido, né? Podemos, se fizermos as ações corretas, ter um Brasil melhor, talvez não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E eu acho que uma dimensão importante é que nós eduquemos as próximas gerações,
desde a primeira infância, dando valores como a ética mencionada por Ulisses Riedel, com pensamento crítico, e com um pensamento crítico nós vamos alimentar a democracia, porque todos nós, o povo em geral, vai poder pensar, avaliar e escolhermos as nossas lideranças. Então, eu quero felicitar o Armando Raggio, né, que organizou esse primeiro ciclo, e a todos os outros colaboradores, né, e acho que foi muito útil para essa juventude. Eu concordo também que a universidade poderia ter um ambiente muito mais crítico, mais construtivo, mas nós vamos chegar lá. Obrigado.